Lá, eu estava dando aula outro dia e passei aí um perrengue com a função FSCF na hora que fui mostrar para os alunos. E aí queria compartilhar com vocês o que aconteceu, porque pode ser interessante quando você estiver usando a função FSCF, que é uma função muito útil para ler textos com formatação e tudo. Então, se eu olhar esse código aqui, esse código abre o arquivo para leitura, conforme a gente já viu nos outros vídeos, e ele tem esse enquanto aqui, enquanto o fscanf lê uma linha, né? Deu certo, eu imprimo a linha. Então o que você espera? Vai ler uma linha do arquivo, vai imprimir, vai ler outra, vai imprimir. Quando chegar no EOF, vai tentar ler, não vai conseguir, e quando o scanf tenta ler no fim de arquivo, ele retorna uma constante chamada EOF, que é na verdade o -1. Então o scanf retorna a quantidade de parâmetros que ele conseguiu ler, converter, nesse caso aqui ó, é uma variável, se der certo, vai dar 1, ou retorna EOF, nesse caso, quando chegar no final. Então, você esperaria aqui que esse programa fosse capaz de ler um arquivo de texto, linha por linha, e imprimir. É o que acontece quase sempre. Eu não estou aqui. Então, eu já compilei esse programa aqui e chamei ele aqui no arquivo de teste. Esse arquivo, ó, se eu olhar o arquivo, ele tem exatamente o conteúdo que o Scratch mostrou. Tá vendo aí? Agora, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Vou editar o arquivo e vou colocar uma linha em branco, que foi o que aconteceu na minha aula. Então, ó, nota que depois de arroz e batata tem uma linha em branco. É o que você esperaria normalmente. O scanf vai ler essa string, e quando chegasse aqui, eu esperaria o scanf lendo uma string vazia, mas convertendo o dado, colocando na minha variável linha a string vazia. Entretanto, quando eu fui testar o programa, né, se você for testar aqui, a gente vai ver, vou dar um Ctrl O aqui, ó, o mesmo programa de novo vai rodar, só que agora o arquivo tem uma linha vazia. Quando chegou na linha vazia, parou. Parou por quê? Parou porque quando chegou aqui, o scanf não converteu a string vazia para a variável linha. Ele retornou 0 dizendo, ó, não converti nada. Aí, ok, eu poderia mudar isso aqui, por exemplo, para colocar assim, EOF, enquanto for diferente de EOF. Poderia dar certo? Poderia, mas não deu. Porque o que acontece? Quando o scanf chega na linha vazia, ele não consegue converter nada, mas não chegou no EOF, né? E vai dar 0. E pior ainda, né? O scanf, quando ele não conseguiu converter aqui nada para a variável linha, quando a linha estava vazia, ele não executou, não executa, né? Percebi isso agora, ele não executa o %C. Ou seja, ele não avança nem um byte, ele não lê nada do arquivo. Ele ignora tudo no arquivo. Então ele nem lê o /n, nem nada mais. Aí o que acontece? O programa vai entrar em loop. Vou compilar, vou mostrar para vocês. Aí, o programa entrou em loop. Por quê? O que aconteceu? Quando chegou na linha vazia, o scanf não fez nada, não leu nada, aí não deu EOF, né, porque não chegou no fim de arquivo, aí ele imprime a variável linha, aí ele volta, não faz nada, imprime a variável linha e vai ficar eternamente aqui, no último dado que ele leu antes da linha vazia, que foi o batata. Por isso que ele ficou em loop aqui. Teria então que tratar isso e eu apresentei uma solução para os alunos, vou mostrar para vocês, um jeito de contornar, né? Eu quero ler um arquivo e quando tiver linha vazia, eu quero ignorar aquela linha vazia. Mas não quero que entre em loop meu programa, nem que ele pare porque chegou numa linha vazia. Veja que isso não é necessariamente um problema que está acontecendo. Se você der um arquivo que não tem nenhuma linha vazia, vai ficar tudo ok. Mas se você der um arquivo que tem linhas vazias, vai dar problema. Bom, aí o que eu fiz então? Vamos tratar os retornos do scanf
os vários retornos. E quando ele retornar zero, eu vou saber agora que ocorreu dele não ter conseguido converter nada nessa linha. E eu sei agora que ele não avançou nada na leitura. Vou evitar que ele entre em loop nessas situações. Então, o que eu mudei, ó, vou escrever aqui e explico para você. Então, fiz a alteração aqui, ó. Então, vamos ver agora como eu fiz o meu programa. Tá? Deve ter mil jeitos de resolver isso. Estou dando uma ideia, né? Então, eu criei uma variável lidos que recebe o resultado do scanf. Aí agora nós temos a primeira hipótese. O lidos deu 1, quer dizer que o scanf ocorreu bem, ele leu a linha. Aí eu imprimo a linha. Se não, quer dizer que o scanf entrou naquela situação, que a linha estava vazia e ele não só não leu nada, como não moveu o cursor do arquivo para frente, porque ele não leu nenhum byte. Aí eu forço ele a ler um byte. Com o scanf%c, ele vai ler aquele /n e vai funcionar. Tá? Se eu quiser imprimir ali em branco, eu posso imprimir aqui. Por enquanto eu não vou fazer isso não. Ok, então ó, se ele leu a linha, vai imprimir. Se ele não leu, ele vai só ler um caractere para consumir aquele caractere e pronto. E ele vai rodar enquanto a variável lidos não deu EOF. Porque se deu EOF, quer dizer que o scanf tentou ler no fim de arquivo. Né? Então, esse é um jeito de tratar. Vou salvar aqui, vamos compilar. E vamos rodar de novo, que nem a gente rodou ainda agora. Então, está aqui nosso arquivo, que tem uma linha em branco. Ó, e agora não ocorreu aquele problema da primeira tentativa com o scanf. Então, o que aconteceu? A gente tratou agora que quando leu a linha em branco, esse primeiro scanf aqui não fez absolutamente nada quando leu a linha branco e retornou 0. E aí eu fiz o teste, como ele não retornou 1, eu mandei ler de novo um caractere. Né? Aí, essa leitura leu a quebra de linha, da linha em branco, leu o /n que tem na linha em branco, e eu segui a vida. Notem que eu mostrei só as linhas que não estavam em branco aqui. Se eu quisesse mostrar exatamente o arquivo original, do mesmo jeito, com a linha em branco, aí eu teria que imprimir aqui. Vou alterar o código e volto para a gente testar. Então, o que eu fiz aqui? Incluí essa linha e você vai ter agora que tentou ler um byte. E se o lidos for 1, imprima esse byte. Então, quando ler uma linha em branco, ele vai imprimir. Vou compilar. Testar. Aí, ó, agora. Pronto, agora eu estou imprimindo inclusive a linha em branco. Ó. Então, eu fiz um programa que usa o scanf para imprimir um arquivo texto completamente. E se eu quiser ignorar a linha em branco, não usar, né? Eu posso simplesmente tirar essa parte aqui e só fazer um skip da linha em branco. Isso pode ser útil quando você está lendo arquivo com dados no formato texto e a pessoa pode querer deixar uns espaços entre alguns registros, alguma coisa assim. Então, você vai precisar fazer esse tratamento provavelmente para pular as linhas em branco que a pessoa deixou. Provavelmente tem outras milhares de soluções possíveis, talvez até mais elegantes. Esse problema eu só queria deixar registrado para evitar que você um dia tenha um problema como eu tive na minha aula passada. Eu fui dar um exemplo lá e o meu programa parou quando chegou numa linha em branco usando o scanf. É que normalmente eu mostro o conteúdo de arquivos em texto usando a função fgets. A função que eu costumo usar para ler um arquivo linha a linha é fgets. Por hoje é só.